Bom dia a todos. A gente está aqui ao vivo no estúdio da CNSEG, onde daqui a pouco vamos conversar com o professor e decano da PUC do Rio, Luiz Roberto Cunha, sobre a reforma da Previdência. O áudio está ok? Está todo mundo ouvindo bem? Ótimo, porque esse é um tema que levanta muita dúvida e a gente vai estar aqui exatamente para esclarecer essas questões. Você que está chegando agora, se acomoda, marca os amigos, pega aquela aguinha e vem com a gente. Espero que vocês curtam a live participando e comentando. A opinião de vocês é muito importante, então não deixe de mandar sua pergunta nos comentários. Bom dia a todos. A gente está dando continuidade à nossa semana de lives, hoje conversando com o professor e decano da PUC, Luiz Roberto Cunha, que vai falar sobre a reforma da Previdência. Essa semana a gente está fazendo essa série de lives para participar da Semana Nacional de Educação Financeira. Todas as ações da CNSEG nessa semana estão dentro do nosso programa de Educação em Seguros. Bom, professor, reforma da Previdência é o assunto que está na primeira página de todos os lugares, em todas as conversas de cafezinho, todo mundo preocupado com isso. Seria interessante se o senhor pudesse começar explicando mais ou menos por que o Brasil está nessa situação e precisando dessa reforma. Olha, eu acho que esse é o principal problema que nós temos hoje, o principal desafio do Brasil, né? Que é uma questão muito simples, né? Como toda família, né? O governo também tem receita e tem despesa, né? Nas receitas, ele tem uma receita que é a base fundamental, que são os impostos, são os tributos, né? O que aconteceu no Brasil é que a gente já tem uma quantidade de impostos, né, o que a gente chama de carga tributária em relação ao que o país produz, ao PIB, né, que ninguém mais aceita mais impostos. A sociedade não quer mais impostos. A carga tributária chegou num nível muito, muito alto, né? Existe uma outra forma do Estado se financiar, que é emitindo moeda, né? Mas isso a gente já conheceu, essa brincadeira no passado, uma tragédia, né? Gerou inflação, tá? Existe uma outra forma, que é ele se endividar. Ele toma emprestado do público. No caso brasileiro, como você não tem mais capacidade de aumentar imposto, como você não quer a volta da inflação, você está aumentando a dívida do governo. Essa dívida do governo já chegou num nível também muito alto, e isso preocupa, porque se você tem uma dívida muito alta, há um risco de você não ter capacidade de honrar essa dívida. É o tal risco do calote, né? E isso faz com que, entre as despesas, além da despesa de pagamento pessoal ativo e dos inativos, da Previdência, dos aposentados, pensionistas, você tem uma outra despesa chamada juros, que é uma despesa muito séria também, e essa despesa tem muito a ver com essa dívida muito alta. Quanto mais alta a dívida, mais o Estado brasileiro paga juros. Então nós temos um nó que tem que ser desatado. E o desatar o nó implica em você atuar sobre a questão da Previdência por uma razão muito simples. As pessoas estão, graças a Deus, vivendo mais. As pessoas estão envelhecendo mais. A sociedade toda, no mundo inteiro. E no Brasil está acontecendo. As pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais velhas. Só que se elas estão ficando mais velhas, e como o sistema de previdência atual, não é? Ele é basicamente um sistema que a gente chama de repartição, em que você tem que ter pessoas trabalhando, pagando a sua previdência para que as pessoas mais velhas possam ter a sua aposentadoria, né? A gente tem que olhar para isso, porque como a sociedade está envelhecendo, e é no mundo inteiro, não é só no Brasil não, todos os países estão, a gente tem que enfrentar esse problema, desatar esse nó e criar um novo sistema, não é, que possa enfrentar esse problema, inclusive porque o sistema de repartição também tem muito a ver, vai ter muito a ver no futuro, com a mudança no mercado de trabalho. Mas isso eu vou falar um pouquinho depois. O senhor comentou que esse envelhecimento da população é mundial, mas o Brasil tem uma particularidade. Por que aqui é diferente do envelhecimento talvez em outros países? Olha, porque é uma coisa da jabuticaba. A jabuticaba é uma frutinha muito gostosa, não é? Que só existe no Brasil, não é? Mas quando é uma jabuticaba econômica, não é? É uma coisa que não é tão boa. E a coisa é muito simples. Quando você olha o que o Brasil gasta no sistema de previdência, ele já gasta tanto em termos daquilo que a gente produz, do chamado PIB, quanto o Japão e a Alemanha. Impressionante, né? O Japão e a Alemanha são países cheios de velhinho. Uhum. E nós temos ainda muito jovem, ainda bem. Tá? Então, se nós já gastamos tanto, proporcionalmente ao que a gente produz, do que o Japão e a Alemanha, quando a gente ficar mais velho e ficar tão velho, a divisão das pessoas velhas na sociedade em relação aos jovens, parecido com o Japão e a Alemanha, nós vamos ficar uma jabuticaba fora do mapa. Nós vamos ter uma jabuticaba muito ruim. Então tem que ser enfrentado esse problema, porque é uma realidade muito clara.
Ou seja, a sociedade está envelhecendo, isso é bom, mas você tem que ter um sistema que permita que as pessoas que estão aposentadas continuem recebendo uma aposentadoria. Certo. E quais são os principais pontos da reforma que estão sendo discutidos agora no governo? Olha, o governo tem uma proposta em que ele está olhando para o sistema de repartição, basicamente, que é esse sistema em que você tem pessoas, não é, trabalhando, não é, no emprego formal, inclusive, pagando pelas pessoas que estão aposentadas. Não é? Essa é a ênfase maior da proposta do governo, não é? E o grande problema nisso também, e que eu acho que a gente tem que lembrar isso logo, não é que há uma mudança no mercado de trabalho. Cada vez mais você tem menos pessoas com emprego formal. Cada vez mais você tem pessoas que o autoemprego, não é? Elas trabalham através de aplicativos, elas trabalham por conta própria e tudo isso. Então a gente também tem que olhar para esse novo tipo de mercado de trabalho nessa reforma. E a reforma do governo, ela está olhando para isso, ela está sendo discutida, mas existe uma proposta, não é, apresentada pelas entidades de previdência privada, não é? Uma proposta, um estudo que foi feito por uma entidade muito séria, muito importante, a Fundação Instituto de Pesquisa da Universidade de São Paulo, não é? E essa proposta que as entidades de previdência privada estão apresentando, ela é mais completa, porque ela olha, não é, para a questão das pessoas de renda mais baixa e tem um pilar, como a gente chama, são 4 pilares. Né? O primeiro pilar é um pilar para todos, mas é um pilar que atende basicamente àqueles que não têm condições de ter nem pagar a sua previdência. Então é uma coisa social e o governo atenderá a isso. O segundo pilar é o atual sistema de repartição modificado, alterado, permitindo que, de fato, não é, ele seja viável financeiramente, que a sua receita seja compatível com a sua despesa. Como você tem as pessoas envelhecendo, há mudanças nesse sistema que vão levar a você ter um tempo um pouquinho maior, você pagar um pouco mais, dependendo, cada caso, isso tudo está sendo estudado. Agora, tem a proposta da FIP, né, e dessas entidades de previdência privada, ela é uma proposta que tem também um quarto pilar, que é de capitalização, que é um sistema onde você vai administrar a sua própria previdência. Há uma parte que é obrigatória, e essa parte obrigatória você teria, inclusive, o uso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é um dinheiro do trabalhador que está lá parado, e há uma parte optativa que, inclusive, teria acesso aos fundos de previdência complementar que já são oferecidos no mercado e outros que virão, e que são uma forma de você também complementar ainda mais a aposentadoria. Então você tem um primeiro pilar, não é, que é para todos, mas que é para renda baixa, um valor baixo. O segundo, que é a capitalização, que é o sistema de repartição, não é, reorganizado para ser viável, e tem essa possibilidade da capitalização. Não é? O que é importante, não é, nesse sistema, na proposta das entidades de previdência privada, é que ele é para o futuro, é a nova previdência. Ele não é para as pessoas que já estão no sistema, pessoas que vão entrar no sistema, pessoas nascidas a partir de 2005. Ou seja, a gente está olhando para frente. Claro que o sistema de repartição vai ter que ser reorganizado para ser viável. Mas é interessante que é uma proposta que pensa na contribuição pensando nas diferentes faixas de renda, né? Pensando exatamente que você tem uma parcela da população, mas todos terão acesso a essa previdência básica mínima, Sim. Não é um valor baixo, não é? Há uma parcela de repartição que todos também terão, mas para as rendas mais altas, acima da média dos salários, você tem essa possibilidade de um sistema em que você vai administrar, possivelmente usando, inclusive, isso tem que ser analisado, a proposta fala, usando, inclusive, o Fundo de Garantia como forma de você já ter recursos que são aportados nesse sistema. Claro, perfeito. Bom, é um tema complexo, com muitas questões, muitas dúvidas. A gente está com as principais aqui selecionadas, mas você pode mandar sua pergunta, ainda dá tempo de contribuir com as suas dúvidas aqui, mandando sua pergunta para os comentários. Bom, a primeira dúvida, que é uma questão que é muito falada, o senhor falou um pouquinho já, mas é do déficit. Tem gente que diz que a Previdência não tem déficit, tem, não tem, é um mito. Qual é a realidade? Olha, não é um mito, é uma realidade. Números são reais. Números são reais. Aí algumas pessoas dizem assim, mas tem uma dívida, empresas que quebraram no passado e que não pagaram. Tudo bem, isso existe. Não é? Tem uma empresa que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui não conhece, chamada Paner, é uma empresa de aviação. Essa empresa quebrou lá na década de 70. Não existe mais como cobrar isso. Não é? O governo está cobrando, o governo está buscando, inclusive nessa reforma, há medidas novas para buscar os devedores, etc, etc. Mas mesmo que você conseguisse ter isso,
O problema da Previdência, dessa Previdência, é aquele que eu mencionei. As pessoas estão ficando mais velhas, o mundo inteiro tem problema de Previdência, e no caso do Brasil, aquela jabuticabinha mostra que nós estamos numa situação pior do que a Alemanha ou do que o Japão, só para pegar 2 casos. O México, um país aqui também da América Latina, gasta muito menos do que nós proporcionalmente. Então nós temos um problema que é diferente do resto do mundo. É a tal da jabuticaba ruim que a gente tem. Certo. O senhor já mais ou menos desenhou o que seria se isso não acontecesse, mas será que o senhor pode dar um pouquinho mais de detalhes também do que acontece se essa reforma não for feita, além dessa questão do déficit, do não pagamento? Olha, nós já temos casos no Brasil, não é? Principalmente na área, porque, veja, existe uma parcela da Previdência que é para o trabalhador do setor privado, existe uma parcela da Previdência que é do setor público. Elas são separadas, embora ambas estejam sendo modificadas, tanto na discussão atual no Congresso, quanto na proposta das entidades, da FIP, USP. O problema todo é de que nós já tivemos casos aí, muitos agora, mesmo no Rio de Janeiro, recentemente tal, de que a Previdência do setor público está quebrada também. Os estados não têm recursos para pagar. Estão atrasando, estão pagando menos, etc, etc. Então, a realidade é que esse sistema está, de fato, precisando ser alterado, modificado, para que ele seja um sistema mais justo, não é? Existem diferenças grandes entre trabalhadores do setor público, tem aposentadoria muito acima da média do setor privado. Então, a proposta da FIP, inclusive, ela olha muito para isso, para ser uma proposta igual para os futuros trabalhadores, igual para todos, em termos de idade, de aposentadoria, em termos de remuneração, ou seja, uma proposta muito mais ampla e muito mais justa, não é? Que é o que é necessário se enfrentar. Certo. De novo, também é um tema que o senhor já mais ou menos sinalizou, mas a gente está aqui com a dúvida, digamos assim, muito clara em português, claro. Sem a reforma da Previdência, os aposentados e pensionistas poderiam não receber o benefício no futuro, é um risco real. O risco é real, veja, porque se a gente já está gastando mais do que, quase igual a países que já estão envelhecidos, e bem envelhecidos, é óbvio que nós vamos chegar num ponto que nós não temos. Veja, o gasto da Previdência hoje no Brasil, ele é muito maior do que o gasto na saúde, na educação, nos investimentos, nas obras. O Brasil está parando, então você tem que olhar para isso. É mais do que importante você ter uma capacidade de poder investir mais também. Não apenas ter uma Previdência que paga, remunera adequadamente, não é, os aposentados, os pensionistas, mas como você ter recursos para a saúde, para a educação, para a segurança. Quer dizer, essas áreas, quando você olha os gastos do governo no Brasil nos últimos anos, estão cada vez tendo menos capacidade de gastar, porque cada vez mais, e essa é uma coisa numérica, clara, né? Cada vez mais você está gastando mais com a Previdência, porque as pessoas estão ficando mais velhas e o sistema precisa de ser renovado. E o governo precisa de recursos para todas essas... recursos, ele não pode mais aumentar impostos, a sociedade não aceita, ele não pode fazer a volta da inflação, que é uma coisa que prejudicou a todos, principalmente as pessoas de renda mais baixa, né? E ele não pode ficar mais se endividando, porque isso gera um risco. Então, esse nó, a Previdência não faz o Brasil crescer mais no futuro, mas ela vai ajudar a você, inclusive, reduzir a taxa de juros, que é um outro elemento que prejudica o investidor, prejudica o investimento, prejudica o empresário, prejudica a população. Então, é uma solução fundamental e por isso ela tem que ser bem entendida pela sociedade, tem que ser bem discutida. É uma forma, inclusive, de quebrar esse ciclo vicioso. De quebrar o ciclo vicioso. Né? O ponto básico hoje, quando você olha os números, e os números são muito claros, né? Você gasta cada vez mais com Previdência e só pode gastar cada vez menos com outras coisas que são fundamentais para a população. Saúde, educação e segurança. O Matheus Machado tem uma pergunta aqui. Quais seriam as outras ações complementares que o governo deveria tomar para além da reforma previdenciária, com o intuito de garantir mais receitas e diminuir essas despesas públicas das quais a gente está falando? Matheus, eu acho que você aí tem várias coisas importantes. Primeiro, né, o programa que o Ministério da Economia está propondo, né, o governo está propondo, não é só a reforma da Previdência. Você está olhando também para tornar o Brasil mais eficiente. O Brasil é um dos países mais ineficientes em matéria de você ser um empresário, abrir uma empresa, não é, e poder trabalhar na sua empresa. Não é? Existe um ranking mundial, não é, em que nós somos o 125º, não é, em fazer negócio. No Brasil, até pagar imposto é mais complicado que qualquer outro país do mundo.
Então, esse tipo de mexida, de mudança, ele é fundamental. O Brasil tem que ser mais eficiente. Existe uma comparação entre vários países do mundo muito interessante, né? A gente olha educação e olha países como México, como Chile, como Estados Unidos, como Índia, como China, a média da Europa, tudo isso. O Brasil é o país desse grupo que menos eficiente em resultados na educação, no PISA, naquele resultado do aluno responder. Aí você olha a saúde, não é? Saúde, o Brasil é o menos eficiente de todos esses países. Você olha infraestrutura, né, que é importante para poder produzir, poder crescer. O Brasil é o menos eficiente na infraestrutura do que isso. Agora, tem segurança. Esse, então, o Brasil está péssimo. Né? Agora, tem que o Brasil ganha de todos. Gasto público em relação ao PIB. Ou seja, nós somos os campeões, não é, daquilo que está errado. E quando você olha essas outras três coisas, educação, saúde, segurança e infraestrutura, nós somos muito piores que os outros países. O número é claro, números são muito claros. E eu entendo que já existem propostas para também atuar nessas outras áreas. Ou seja, é um conjunto de medidas que permitirão o Brasil poder crescer, gerar mais emprego. Perfeito. E como é que está sendo essa proposta feita elaborada pela FIP, por todos esses elementos dos setores privados da Previdência? Ela já está sendo analisada pelo governo? Como é que está o andamento Olha, disso? essa proposta está pronta, já foi apresentada, discutida em várias formas, foi apresentada ao governo. Agora, o governo tem uma proposta para a parte de repartição que já está discutida no Congresso. Ele não tem uma proposta concreta para capitalização. Então, o que me parece, não é, que seria talvez a melhor alternativa, é avançar na questão da repartição, onde a diferença entre a proposta da FIP, que é muito completa nisso, existem diferenças, mas como esse projeto já está lá para ser votado, e a gente não deve demorar muito, veja, uma das coisas importantes é que parte, não é, do que a gente está tendo hoje, em que não é, o desemprego continua alto, o crescimento está baixo, tudo isso, é porque a gente está demorando a tomar essas decisões. Aliás, já demorou muitos e muitos anos. Né? Então, você tem a proposta da FIP, das entidades, ela tem uma coisa importante, é que na área de capitalização, não é? A proposta que está no Congresso do governo, ela não tem ainda muito detalhe, o governo deu algumas ideias e essa proposta da FIP, ela já está completa. Ela é bem feita, ela é feita por gente que entende, gente que conhece o assunto, gente que conhece o setor, ela está pronta para ser, digamos, acoplada, não é? A partir da reforma básica, na qual ela também tem sugestões, algumas são talvez melhores ou menores, mas essa a gente talvez tenha que ser mais rápido agora e mais ágil de avançar, aprovar, não é? A sociedade precisa disso, e você tem uma proposta pronta de capitalização muito bem elaborada, porque entende do assunto, não é, para ser, digamos, a parte dessa parte final, não é? Essa terceira etapa da mudança da Previdência. Pois é, e aí isso lembra a gente de uma questão, qual é o papel da Previdência privada nesse novo quadro? Olha, a Previdência privada, quando a gente falou da mudança, não é, no mercado de trabalho, não é, das pessoas cada vez mais trabalharem por conta própria, não é, isso mostra o fundamental da Previdência privada. A Previdência privada, ela é exatamente a alternativa que existe, mesmo com um bom sistema de repartição, mesmo considerando, não é, o novo sistema, né, viável, equilibrado, não é, você tem que ter uma alternativa, porque esse sistema, para uma boa parte das pessoas, ele não vai atender às suas necessidades totais. E você tem um sistema privado já oferecendo esse produto, e esse produto vai ser um complemento importante à nova Previdência. Certo. E quais são os canais para as pessoas se informarem a respeito dessas opções de previdência privada? Olha, aqui o site da FENAPREV, ele já traz a proposta, existem estudos, existem documentos que permitem, não é, você entender melhor essa proposta, que é uma proposta justa, é uma proposta moderna, é uma proposta que atende às necessidades, não é, dessa nova Previdência. Perfeito. Então tá, professor, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. É um assunto muito... É um assunto complexo, mas é um assunto fundamental para a vida, para o futuro do país. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Esse é o assunto fundamental. Eu acho que é tão fundamental que, pelo que eu estou entendendo, está chegando mais pergunta aqui. Olha, que bom. Não, eu estou entendendo errado, porque a internet confunde a gente. Mas, enfim, a gente fez aqui o possível para esclarecer. Eu acho que os pontos que o senhor trouxe são muito relevantes. A gente já consegue olhar com um horizonte um pouquinho mais. E aí a gente vai encerrar lembrando que a semana continua.
A gente amanhã está aqui no mesmo horário, com mais uma entrevista. A entrevistada de amanhã é a professora e advogada Maria Lúcia Gregory. Ela vai falar sobre os planos de saúde. Então, obrigada por acompanhar. Continue seguindo a gente. Muito obrigada pela participação e até amanhã. Obrigada.